Olá a todos que nos assistem mais uma vez. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você nesse momento a se acalmar, tranquilizar seu coração e vamos começar com oração. Senhor Deus e Pai, que o Teu nome venha a ser glorificado, Pai, hoje. Que nossas vidas venham expressar, Pai, o que o Senhor é em nós e faz através de nós, Pai. Senhor, que esse louvor que vai ser entoado venha ser para engrandecer o Senhor, Pai. E que o Teu nome venha a ser engrandecido e exaltado, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para o que eu nasci. Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para o que eu nasci. Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Se não for para te adorar, para o que eu nasci. Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Se não for para te adorar, para o que eu nasci. Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Vivemos para te adorar, Senhor. Recebe o nosso louvor, ó Pai, recebe a nossa adoração. Aleluia. Bendito seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Ele seja o louvor, a Ele seja adoração, honra e glória, nossa gratidão por tão grande amor. A Ele seja o louvor, a Ele seja adoração, honra e glória, nossa gratidão por
grande amor. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração, honra e glória, nossa gratidão por tão grande amor. Oh, a Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração, honra e glória, nossa gratidão por tão grande amor, por tão grande amor, por tão grande amor, por tão grande amor. Senhor, obrigado, Pai, pelos cânticos entoados. Nós, neste momento, vamos nos debruçar na Tua Escritura, Senhor. Que ela possa nos revelar a Tua vontade, nos inspirar e nos dar discernimento, Senhor. Nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, você que nos assiste em casa, nós estaremos trabalhando nessa noite com o texto de Romanos 5, versículo 3, 4 e 5. Romanos, capítulo de número 5, versículo 3, 4 e 5, diz o seguinte: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Eu gostaria de forma mais precisa pensarmos, nos gloriamos nas próprias tribulações. Mas afinal, o que seria isso? O que é gloriar-se nas próprias tribulações? A palavra tribulação vem do latim tribulum. No tempo de Paulo, o tribulum era um grande pedaço de madeira com ferros enfincados, onde ele tinha a função de debulhar os cereais, os grãos, para tirar a casca. Porque, afinal, o que nos interessa não é a casca, mas o que está dentro dela, no caso, o grão. E entenda que muitas vezes na vida, as tribulações, elas vêm para nos debulhar, para que o que está interno venha a ser evidenciado, que a casca possa ser retirada e então esse cereal possa ser usado de forma correta. A palavra tribulação no grego, ela dá a ideia de pressão. John Stott diz que essa palavra se refere de forma mais específica à posição e perseguição por parte de um mundo hostil. Sofremos pressões, sim. Não se trata aqui de enfermidade, de dor, de tristeza ou aflição. É a pressão que esse mundo caído, ela impera, ela sobrepõe muitas vezes as nossas vidas. Mas tenha bom ânimo.
Você às vezes está sendo debulhado, você está passando por tribulações, mas eu quero te dar um motivo de grande alegria. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Meus irmãos, não tenham dúvida, muitas coisas que passamos são para a glória do Senhor. E nós vamos pensar um pouco melhor, vamos nesse momento refinar a nossa ideia sobre tribulação. Eu quero te dizer nesse momento que quem nos separará do amor de Cristo? Pense a respeito disso. Quem pode, afinal, nos separar do amor de Cristo? Quando passamos por tribulações e dependemos da graça de Deus, as dificuldades nos purificam e nos ajudam a eliminar a palha. Se você tem passado por tribulações e dificuldades, tenha isso por bom ânimo. A palha está sendo retirada, aquilo que é útil vai aparecer. Fique alegre por passar por tribulações. Porém, para o cristão, as tribulações trabalham em seu favor e não contra ele. As tribulações têm nos refinado e nos purificado. Você às vezes pode se atemorizar, ficar assustado, mas não se preocupe, vai passar. Os problemas passarão. Dias de grande luz, dias de um belo sol, de um céu azul se aproximam, a tempestade passará e essas tribulações estão forjando o seu caráter. Mas eu quero ir um pouco mais além. Não há sofrimento que nos separe do amor de Cristo. Eu gostaria nesse momento de fazermos a leitura em Romanos, capítulo número 8. Versículo de 35 a 39 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a tribulação, nem a angústia, nem o perigo podem nos separar. É isso que está escrito na palavra do Senhor. Embora o mundo se demonstre perante nós e até desmorone, podemos ter ainda doces momentos com Cristo. Os desastres do mundo não podem separar o homem de Cristo. Ao contrário, nos aproximam mais de Cristo. Nos versículos 38 e 39, Paulo faz uma lista de coisas terríveis. Nem a vida, nem a morte podem nos separar de Cristo. Na vida vivemos com Cristo, na morte morremos com Cristo. Na vida vivemos em Cristo e na morte morremos com Ele. E porque morremos com Ele, ressuscitamos também com Ele. E a morte, longe de ser uma separação, é só um passo mais com a sua presença. A morte não é o fim, é só a porta no céu, que leva à presença de Jesus Cristo. Os poderes angélicos não podem nos separar dele. Nada pode nos separar daquele que nos comprou com seu precioso e poderoso sangue. Não se atemorize. Um dia estaremos em Cristo, em breve.
Antes as provações nos aproximam do nosso Senhor e nos tornam semelhantes a Ele. O sofrimento está construindo o seu caráter e o meu caráter. Mas eu quero pensar num segundo ponto, que é sobre exultais. Na tribulação exulte ao Senhor, porque pense comigo, eu quero fazer nesse momento uma reflexão em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 3, 4, 5, 6 e 7, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Exultais. Exultais no Senhor, porque nos regenerou. Exultais no Senhor, porque temos herança nele. Exultai no Senhor, porque somos guardados. E é interessante essa ideia do versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Muitas vezes você tem sido levado à fornalha de Deus, ao cadinho, mas não se preocupe, o Senhor conhece a temperatura do forno e o tempo que nós precisamos ficar lá. Ele tem o controle de todas as coisas. Sua fé é mais preciosa do que ouro perecível. Precisamos passar por essas tribulações, porque são nessas tribulações que a nossa fé vai ser depurada, que as impurezas serão retiradas. E é interessante a ideia do ourives, a ideia mais precisamente dos ourives orientais. Eles tinham a ideia que o ouro estava pronto, quando eles conseguiam ver o reflexo deles no metal derretido. Nós estaremos prontos quando as pessoas conseguirem ver o caráter de Deus refletidos em nós. Não se preocupe, são nestas provações que sua fé está sendo forjada. Mas eu quero trabalhar com um último cenário. Alegrai-vos. Ainda na primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, a partir do versículo 12 até o versículo 19, diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador.
Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Cristo, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E é nesse sentido, é nessa ideia que eu quero finalizar aqui. Lendo novamente Romanos capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, sabendo que a tribulação produz perseverança. Que você possa perseverar e não desista, porque o Senhor é com aqueles que o amam. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Pai, nós entendemos que necessitamos de passar por tribulações, Pai, para que o valor da nossa fé venha a ser aprovado e depurado pelo fogo. Eu clamo no Senhor que possamos continuar firmes nesse trajeto, Pai, sem esmorecer, confiando que o Senhor nos guardará e que um dia estaremos juntos com o Senhor. Nesse momento também, Senhor, coloque em casa, na Tua santa presença, Pai, os que estão enfermos em casa, Pai, aqueles que estão abatidos, tristes, que estão passando por algum quadro depressivo, Senhor. Que o Senhor possa estar cuidando, Pai, trazendo cura, trazendo, sim, Senhor, ânimo novo, Pai, forças para que os abatidos se levantem, os tristes possam sorrir, os fracos se fortifiquem, Senhor. Também clamo por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, Pai. Que em meio às dificuldades, meus irmãos, os que nos assistem, possam se gloriar no Senhor e se contentar com o pouco que têm, na esperança que o Senhor é rico e abundante, para suprir cada vez mais e mais. Senhor, guarda também as famílias, Pai, porque as famílias têm sido objeto, Pai, da destruição, têm sido objeto, Pai, da cobiça de Satanás, porque famílias fracas vão refletir uma sociedade fraca, Pai. Que possamos ter cada chefe de família como um homem forte, sábio, na presença do Senhor, Pai. Que o seu nome venha a ser glorificado e exaltado em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.